Olá, amigos da Carpintaria Católica, como vai? Nós hoje estamos entrevistando uma pessoa muito especial, que é minha amiga do coração, que me ajuda em tantos momentos, é a Cláudia. E ela veio conversar um pouco com a gente sobre a importância da vida de estudos e a oração. É você mesmo que vive reclamando da sua vida de estudos. Por que eu tenho que aprender essa matéria? Por que eu tenho que estudar isso? Por que eu tenho que acordar cedo para ir para a escola, para ir para a faculdade? Ou então, por que eu preciso aprimorar o meu serviço, o meu trabalho? É sobre isso que nós vamos falar. Afinal de contas, se é essa a nossa função no mundo, pelo menos agora, não é? Enquanto estudantes, enquanto universitários, por que não cumpri-la bem se é ali que o Senhor nos chama? É sobre isso que a gente vai conversar com a Cade, tá bom? Aí eu vou logo dizendo que é essa maneira que eu falo com ela, né? Cade, tá bom? Ótimo. Bom, Cade, minha querida, o que você pode nos dizer sobre a vida de estudos e como ela te impactou intimamente, assim, diretamente, quando você começou a levar a sério ter uma vida de estudos? Uma vez eu vi uma frase que dizia assim, né, que estudar é servir. E aí essa foi a virada de chave. Né? Eu falei, nossa, estudar é servir. Porque como eu sempre estudei muito, eu me sentia muito inútil. Né? Porque eu falei, nossa, as pessoas estão fazendo várias coisas enquanto eu estou estudando. Porque a ideia que eu tinha era que o trabalho, uma forma de servir, era qualquer coisa manual. Então, se você fizesse algo manual, passasse o dia inteiro, sei lá, arrumando a casa para sua mãe, no final do dia você tinha servido. E, de fato, essa é uma expressão de serviço, né? E como eu tinha que ficar muito tempo estudando, eu falei, nossa, as pessoas estão ajudando e eu não estou ajudando, né? E aí, o dia que eu vi essa frase, né, estudar é servir, eu falei, nossa, que interessante, né? E de fato, por quê? Né? Por que estudar é uma forma também de servir? E aí tem uma outra frase de São José Maria que eu gosto muito, né? Que ele fala assim, se você tem que servir a Deus com a tua inteligência, então o estudo para você é uma obrigação grave. Né? Porque depois eu vou ter que ganhar o mundo por meio do meu estudo e ganhá-lo para Deus. Né? Converter tudo isso em obras depois de trabalho, na minha profissão, na forma como eu vou conversar e tratar de outros assuntos com outras pessoas que possam ser esclarecedoras até para alguma virada de chave na vida delas. Né? Então é super importante que eu esteja bem formada. E só tem apreço para o estudo, né, quem consegue ter um grande apreço ao serviço, já que o estudo é uma forma de servir, e um grande apreço pela verdade. Que o estudo é nada mais que uma busca pela verdade. E esse encontro com a verdade, né, a qual eu estou em busca, né, é uma forma que eu encontro, né, de servir a Deus, né, por meio dessa verdade. Por isso que eu acho que ela é tão importante. Né? Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, então de fato eu tenho que começar a levar o meu estudo de forma séria. Né? Porque para mim é uma obrigação grave. E mais especialmente ainda, Deus me chama nisso. Né? Ainda mais agora, né? Eu sou estudante. Então, o que eu vou fazer? Né? Essa é a minha condição. Então, Deus está me chamando nesse momento. Esse é o meu trabalho profissional. Né? Ser uma estudante e ser um estudante profissional. Né? Então, da mesma forma como a gente lida com o nosso trabalho, né? E tenta se aprimorar, buscar formação sobre ele, né? Fazer da melhor forma, o meu estudo também precisa ser encarado com esse olhar. Né? O dia que eu entendi isso, aí eu comecei a estudar de verdade, porque antes era só horas jogado fora, né, entre muitas aspas, mas porque o meu estudo não tinha uma transcendência. Quando eu comecei a perceber que o meu estudo precisava ser levado a sério, foi quando eu comecei a estudar de forma séria, estudar de forma profissional. Entendi. E aí você disse que você sempre teve apreço pelos estudos, né? Mas assim, para que você tivesse essa mudança de chave, para que você compreendesse essa frase quando chegou para você, você também precisaria ter um coração aberto para o serviço, não é? Como foi esse seu encontro, o seu primeiro encontro com a verdade, por assim dizer?
Eu acho que quando você tem o seu primeiro encontro pessoal com Deus, assim, né? Porque Deus é a própria verdade, né? Então, quando eu tive o meu primeiro encontro com Deus, foi quando eu comecei a perceber isso, né? Não, então eu tenho que buscar a verdade, que é o mesmo de estar buscando a Deus também. Por isso que o meu estudo, ele é muito mais do que horas passadas vendo um conteúdo. O meu estudo, ele também é oração. Porque eu estou buscando alguém com o meu estudo, né? Por isso que tem essa busca pela verdade. Na verdade, é uma busca por uma pessoa que eu tenho que encontrar no meio dos meus livros, no meio de cada coisa que eu aprendo. Então, essa é a busca pela verdade. E como é que a gente pode transformar esse nosso estudo para que não seja, de fato, ali eu preciso terminar esse conteúdo, eu preciso estudar disso até aqui, eu preciso responder essas questões. Como é que eu posso transformar isso em oração, sabendo também que alguns estudos realmente são mais difíceis? Então, a gente tem certas matérias, né? Especialmente assim para mim, vou dizer no meu caso, as matérias de exatas, né? Você tem que se debruçar sobre um conteúdo, fazer questões sobre ele. Como é que naquele momento eu estou servindo e como é que eu posso transformar isso em oração? Ou seja, são duas perguntas em uma. Uma coisa que me ajuda muito é ter alguns despertadores, que me desperta para o que eu estou fazendo, né? E que me lembre o porquê eu estou fazendo isso. Então, na minha mesa de estudo, sempre vai ter um crucifixo. E quando a matéria custa, né, eu gosto de pensar que é uma forma de eu sustentar também a cruz do crucificado. Por isso que é transcendente, né? Porque eu levo para o nível sobrenatural. Então, eu penso assim, nossa, Cristo está na cruz. E a forma que eu tenho agora de ajudá-lo a sustentar a cruz, né, é encarar de frente o que me é dado, né? Foi me dado a matemática, então eu tenho que encarar de frente a matemática, né? E eu determino, né, Senhor, nós vamos estudar juntos 1 hora, né? E vai ser 1 hora que eu vou te oferecer como oração, às vezes como uma mortificação, porque me custa, né? Então eu vou aqui com o Senhor. E essa presença de Deus, né? Porque eu não faço isso sozinha, eu faço isso com Ele. E eu vou lá, boto meu crucifixo, rezo antes de começar. E não é que durante o meu estudo, isso que você me perguntou, como eu converto esse meu estudo em oração? Não é que durante o meu estudo eu vou estar lá recitando algumas orações, porque não ia dar certo, né? Misturar matemática com algumas ave-marias ali, ia embananar tudo. Mas é que eu ofereço isso a Deus. E eu faço isso na presença dEle. E eu quero muito que isso chegue até Ele. E eu não posso oferecer para Deus qualquer coisa. Eu tenho que oferecer o melhor de mim. Então é importante que eu faça bem. Então eu vou lá, já vou fazendo o que tenho que fazer, tenho que estudar isso aqui, então vamos estudar isso daqui. E às vezes eu coloco, né, intenções concretas. Então agora a gente está passando pela essa situação da guerra, né, da Rússia e da Ucrânia. Então se me custa, né, então olha assim, eu vou oferecer esse meu estudo que me custa pela Rússia e pela Ucrânia, por essa situação. E quando o meu estudo começar a pesar, né, é importante que eu olhe para a cruz. Por isso que é importante que ela esteja muito visível para mim, né? Discreta, é pequena, só eu vejo ali e eu falo, não, então eu vou sustentar mais esses 10 minutos, esses 15 minutos, não vou me concentrar em outra coisa porque eu preciso estar nisso daqui, né? Então já não vou me distrair com o celular porque eu estou oferecendo por algo grande. Né? Teve uma época que eu escrevia todas as minhas intenções antes de começar a estudar e colocava embaixo do meu notebook. Porque eu não queria que ninguém olhasse quando fosse até a minha mesa, e eu ficava ali estudando, né? E aí, a hora que cansa, né, e eu já penso em desistir, eu penso em parar, eu penso em me distrair com outra coisa, aí vem aquelas intenções que estão ali. E são coisas grandes, né? São para pessoas queridas, situações de saúde, enfim, todas as minhas intenções estão ali. Então, para que aquelas coisas grandes aconteçam, né, depende muito da minha fidelidade nessas pequenas coisinhas ali, né? Esses meus pequenos estudos, levar a sério, levar com intensidade e muito mais do que tempo, né? É a intensidade que eu coloco no meu estudo, né? Então não é que eu ficava o dia inteiro estudando, né? Não, porque eu tenho outras coisas também, mas é a intensidade que eu coloco no meu estudo. Quando eu estou estudando, eu estou estudando, porque como eu estou, sei lá, estou fazendo meu momento de oração, eu estou fazendo meu momento de oração, não estou fazendo mais nada.
E no meu estudo também, porque o meu estudo é oração. Então é importante que eu esteja nisso que eu estou fazendo. É interessante porque você disse que o estudo ele também é um ato de serviço. E então, com base no que você falou, a gente poderia dizer que 2 serviços que a gente pode oferecer através do estudo é, além de formar a nossa inteligência para servir o próximo, também é de oferecer os pequenos sacrifícios ali pelas do estudo, outras pessoas. pelas outras pessoas, não é? E não só como um ato de oferecer para as pessoas, né? Mas porque se eu não trabalho a minha inteligência, como que eu vou ajudar em outras situações alguém que esteja precisando, né? E que me venha questionar sobre a minha verdade, né? Isso que eu acredito, se eu não tenho como explicá-la. Tudo bem, vai ter o meu testemunho ali das minhas práticas, das minhas obras, das minhas boas obras, né? Mas também de conseguir dar testemunho por meio do meu estudo daquilo que eu acredito. Né? Então, por isso que é importante não só estudar pensando numa perspectiva de vestibular, pensar numa perspectiva de passar numa prova, né? Passar de ano, passar de semestre. Não é, porque ele tem que ser mais profundo. Né? Isso aqui vai ser para a vida, não vai ser só para essa fase. Isso aqui vai ser uma forma de eu me aproximar de outra pessoa. Sim. E como a gente está no meio do mundo, né, é interessante pensar, né? Às vezes a forma como eu vou me aproximar de outra pessoa, de um primeiro momento, não vai ser falando de Deus. Porque se eu estou num local universitário, né, onde é muito difícil, né, se eu chego já falando de Deus vai ser bem complicado, né? Mas se eu chego falando de alguma matéria, de algum conteúdo, de uma coisa que eu estudei que me interessa, né, talvez essa seja a chave de eu começar uma amizade com uma pessoa, por meio de uma discussão, e depois eu vou já oferecendo outra parte de mim. Por isso que é um serviço, né? Porque eu consigo estar disponível para as pessoas também nesse campo. Eu estava pensando, enquanto você falava, de uma frase da Beata Chiara Luthi, né, que é minha cara querida, e ela dizia assim, que cada segundo é uma moedinha que a gente deposita, não nessas palavras, mas como que no cofre do céu, né? Ou seja, cada segundo da nossa vida, ele é muito importante. É tanto que em um segundo, a vida de uma pessoa pode mudar. Seja por causa de um acidente, porque um acidente acontece em um segundo. Seja por causa de uma doença, por exemplo. O mosquito da dengue pode picá-la, né? Isso acontece em alguns segundos. Conhecer uma pessoa, né? Tudo isso acontece em segundos. Então, grandes mudanças na nossa vida podem acontecer em segundos, em minutos. E tem outras mudanças que elas parecem demorar mais. É o caso do estudo, por exemplo, né? Eu vou aprender uma determinada matéria e tal, e parece que não aprendo ela nunca. Mas porque cada dia, cada segundo, eu vou depositando aquelas moedinhas no cofre do céu. Né? Então, aquilo em algum momento vai se juntar, né? Todos esses tempos gastos aí nesse estudo, e uma hora ele vai me servir de alguma coisa. Sim. Né? E você dizendo sobre isso, então muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo dizendo que estamos estudando, mas porque a gente não estuda com profundidade, porque sempre tem uma distração do lado, o próprio celular, que é o nosso grande aliado, tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou então, agora, nesse tempo de aulas online, remotas, né? Quantas vezes a gente estudando no quarto, a gente não olhava aquilo ali, não precisava ligar a câmera, então eu vou deitar. Eu vou deitar, a cama tá do meu lado, né? Ninguém tá vendo. E esse é o grande problema, porque a gente reduz a nossa fé àquilo que as pessoas veem. Só que Nosso Senhor nos vê o tempo inteiro. Então, como a gente tem gastado este tempo, né? Como a gente tem gastado essas moedas, né? Eu estou fazendo uma reflexão sobre o que você disse. E aproveitando isso, eu lembrei de uma outra frase de São José Maria Escrivá, muito repetida, especialmente pelos jovens,
que gostam desse santo, que é 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. Né? A gente falou sobre isso, sobre o oferecimento, sobre a formação, enfim. Dada a circunstância da Cláudia, porque ela é estudante vestibulanda, a gente pode dizer assim? Vestibulanda. Então, existem vários, né, objetivos a se chegar quando você é estudante. Então, por exemplo, para os estudantes adolescentes, qual seria uma boa motivação para que eles estudassem? Eu sei que a gente já falou sobre oração e tudo mais, mas levando em consideração que muitas vezes a gente vai aprender uma coisa, a gente está numa aula e a gente fica pensando assim, poxa, o curso que eu quero fazer na faculdade não tem matemática. Para que eu preciso disso? Eu já escutei muito isso, né? Porque, afinal de contas, eu já fui estudante do ensino médio, enfim. E outra coisa também, muitas vezes a gente se depara com professores que não são tão bons. E aquilo faz, de alguma maneira, a gente ter recusa àquela matéria. O que você diria para esses adolescentes, né? Esses enfim, estudantes que têm esse dilema? Poxa, mas para que eu vou estudar se o professor nem sabe a matéria, se eu não vou usar isso para nada? Se às vezes também o professor é muito enviesado, então a maneira como ele guia a matéria é uma maneira assim desonesta. Como agir nessas circunstâncias? Quando você falava aí, né, Nosso Senhor, Ele vê, né, só puxar dessa parte, né? Porque uma das coisas que mais me questionava naquele primeiro processo que eu te contei, né, de que eu acho que aquela pessoa está servindo muito mais do que eu, e uma vez eu cheguei para um sacerdote e falei assim, olha, é porque quando eu faço, sei lá, eu lavo a louça para minha mãe, eu entendo que eu estou ajudando a minha mãe, né? Então tem uma pessoa concreta ali que eu estou ajudando. E quando eu faço o meu estudo, eu estou trancada no meu quarto, a quem eu estou servindo? Esse meu estudo está chegando a quem, né? Porque é a minha mãe, beleza, mas e o meu estudo? Né? E o sacerdote virou para mim e falou assim, 3 pessoas. Aí ele falou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É 3 contra 1 agora, né? Então, é muita gente. É para Deus. Então, quando eu me deparo, né, com situações difíceis dentro do estudo e que de fato tem, né, eu penso assim, é para Deus. Então eu vou estudar, vou prestar atenção nessa aula como uma forma de reparação às ofensas, né? Sempre colocar um sentido sobrenatural, porque se for o estudo pelo estudo, não faz sentido. Por que eu vou acordar todo dia tão cedo, ficar horas sentada estudando, escutando um professor falar algumas coisas bem nada a ver, depois dormir e amanhã começar tudo de novo? Se não tiver um motivo sobrenatural, é loucura. É loucura, não faz sentido para ninguém isso ser assim, né? Então eu acho que para quem tem essas dificuldades, né, sobretudo se depara com situações desse jeito, né, que não vê sentido de o porquê estudar isso, né? Acho que é levar para um motivo sobrenatural. Então colocar alguma intenção concreta, né, ter esses despertadores, né, que possa ajudar, porque de fato, se for só estudar por estudar, não faz sentido. Estudar isso daqui que eu nunca vou utilizar na prática, né? Mas por que eu tenho que estudar isso daqui? Porque tem uma intenção concreta por trás dela. Talvez pensar assim, né? O fim da guerra da Ucrânia depende disso. Acho que isso ajuda a ter muita intensidade no estudo, que eu não vou me distrair. Quando eu pensar em distrair, falei, nossa, algo grande depende muito dessa minha pequenininha fidelidade aqui, né? Acho que é levar mesmo para o sentido sobrenatural. Porque se colocar só no humano, sim, não faz sentido, é loucura. Isso me fez pensar nas pessoas que às vezes deixam de entrar nas universidades federais, por exemplo, porque elas têm medo justamente dessas influências. Eu já escutei muitos católicos dizendo que, por exemplo, nunca entraria numa federal ou numa estadual, numa universidade, enfim, porque tem muito medo dos professores, porque a gente só tem, já escutei até isso, né? É um âmbito de perdição e não sei o quê. Como você acha que nós, enquanto cristãos, devemos agir frente a essas
situações? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente é a gotinha que falta no oceano, né? Então, se a gente está lá no meio desse ambiente completamente hostil, né, e se a gente deixa que só eles dominem, né, a gente não vai fazendo os nossos passinhos ali de pouquinho em pouquinho também, né, aí vai ser muito pior. Mas eu, dentro de uma universidade federal, claro, não estou entrando com a intenção de mudar a universidade inteira, mas uma colega que eu me aproxime, eu posso mudar. Eu não, né? Mas eu posso ser um instrumento para que ela mude. Ou um professor que tem um pensamento completamente enviesado e que em algum momento eu vou ter um diálogo com ele, né? Que ele vai me questionar e eu, por estudar também, não só o que a universidade me pede, mas ter uma formação mais profunda, posso colocar aquilo que eu acredito. E como a verdade ela é única, né? Então talvez isso seja uma forma de fazê-lo refletir. Acho que é a gotinha que falta nesse oceano para a mudança que precisa acontecer. Isso me lembra também outra frase de Santos, né? Porque assim, eu só lembro das frases de Santos. São João Bosco dizia, né, que o que faz o mundo chegar ao ponto em que estamos, né, não é a ação dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Porque muitas vezes a gente, por medo do mundo, por medo das hostilidades, a gente, em vez de enfrentá-lo, de abraçá-lo, de amá-lo apaixonadamente, nós nos afastamos, né? E assim a gente também limita a ação de Deus no nosso círculo. Aqui Deus pode agir, ali não, porque ali eu não entro, ali eu não vou. E eu falei das universidades federais, é claro, mas é claro que todos os ambientes escolares, eu não digo nem só os ambientes escolares, mas todos os ambientes nós vamos ter pessoas que não tenham a mesma fé que a nossa, que não pensem da mesma maneira que nós e que se encontrem muitas vezes em situações assim degradantes para a própria alma, para a própria pessoa. Né? Você falando sobre esse nosso encontro com os nossos professores, com os nossos colegas, de que maneira nós podemos também encontrar aqueles que não necessariamente estão nas nossas escolas, nas nossas faculdades, mas que estão no mundo. Como nós podemos encontrá-los? Acho que estando aberto primeiro, né, para isso, né, e quando você o encontrar, né, respeitar muito a liberdade das pessoas. Né. Eu falo, assim, desculpa contar uma experiência tão pessoal assim, né, mas eu já me afastei de muitos amigos simplesmente por querer defender a todo custo o meu ponto de vista, né, e afastá-los completamente. E eu poderia ter feito de uma outra forma. Eu poderia primeiro ganhar a amizade dessas pessoas, né, respeitando a sua liberdade, falando de coisas em comum, coisas que interessam as duas pessoas, né, e ganhar o coração da pessoa. Né. Acho que antes de querer debater com o professor, debater com um colega, debater com qualquer outra pessoa com que você se depare, né, ganhar primeiro o coração dessa pessoa. E eu acho que primeiro é o que mais importa. Né, o restante é secundário, né, se eu vou convencer a respeito disso que é uma verdade, disso que é doutrina da igreja, mas primeiro ganhar o coração dessa pessoa, né, e ganhar com a amizade. Está muito disponível para isso. Porque se você é uma pessoa que já se fecha completamente para que outras pessoas de pensamentos diferentes se aproximem de você, ninguém vai querer se aproximar de você. Né, porque já vai encontrar uma certa barreira, uma pessoa que não está aberta a conversar sobre coisas que talvez ela diverge, de pensamentos que são divergentes. Né. Então, está muito aberta, né, para poder acolher essas pessoas, escutar e se interessar por aquilo que as pessoas falam, ainda que não seja do seu posicionamento, e entender por que elas pensam assim, por que elas falam assim, tentar seguir a linha de raciocínio dela, né. Não, então talvez tenha um porquê, né? Porque no fundo está todo mundo procurando um bem, só que às vezes as pessoas não sabem que bem é esse que ela está procurando, né? Então se interessar, e se interessar de verdade, não com essas segundas intenções de querer alguma coisa, né? Que essa outra coisa ela é secundária. Sim, como a conversão também, né? Mas se interessar de verdade, estar aberto para isso, né? Que a pessoa de fato chegue em mim quando ela, né, os nossos caminhos se cruzarem,
E ela encontrar em mim uma pessoa que não vai recriminar, não vai julgar, não vai já bater de frente, né, e já dizer que ela está errada, né, mas tentar acolhê-la, sobretudo, ganhar o coração, entendê-la, né, para que possa ter um diálogo, para que a gente possa crescer primeiro em amizade. E a partir dessa amizade, quando a amizade já é de fato a amizade, né, então eu tenho uma abertura para falar para ela daquilo que eu acredito, daquilo que mora em meu coração, daquilo que eu tenho, daquilo que eu vivo. Mas eu não posso falar isso para qualquer pessoa, alguém que só chegou agora, assim. Primeiro eu preciso ter intimidade com ela. E para conseguir ter essa intimidade com qualquer pessoa que está aí no meio do mundo, eu tenho que estar aberta. Porque se eu já me fecho, as pessoas não vão se aproximar. É uma disposição também para encontrar Jesus no outro, né? Porque afinal de contas, se nós somos imagem e semelhança de Deus, afastar as pessoas seria uma maneira também de afastá-lo. Bom, isso eu estou pensando enquanto você diz. E uma coisa também que eu refleti nas suas palavras é que também dessa maneira a gente mostra uma outra imagem da igreja. Porque a igreja ela é atacada o tempo inteiro e nós escutamos isso o tempo inteiro, por exemplo, nas nossas aulas. E muitas vezes o que se fala são simplesmente falácias que foram se repetindo. E aí eu escuto também, vou repetir, enfim. E aí a gente acaba criando um estereótipo de cristão também. Não só pelo aquilo que a gente ouviu, mas por aquilo que a gente vivenciou com pessoas. Eu acho que quando a gente se abre, quando a gente tem essa disposição, como você disse, essa abertura, a gente consegue ser um pouco mais parecido com Jesus nesse sentido também. Porque foi assim que ele fez, né? Era assim que ele fazia. É interessante, gente, porque enquanto a gente faz a entrevista, eu vou pensando tudo agora. Vocês acham que eu vim preparada assim, né? Não, a Cláudia está falando. Enquanto ela fala, eu vou refletindo, vou meditando, porque eu tenho certeza que isso chega em vocês, como chega em mim também, porque eu sou a mais próxima, né? Então. Eu acho também que um outro ponto é a unidade de vida. Boa. Porque se fora do campo universitário, fora da escola, eu sou uma pessoa, né? Uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que reza, uma pessoa que busca os sacramentos, né? Dentro da universidade não pode existir uma outra Cláudia, porque só existe uma pessoa. Né? Então eu sou uma só, né? Dentro da universidade e fora dela, né? Dentro dos meus momentos de estudo e fora dos meus momentos de estudo. Né? E se eu encaro assim, né, como uma unidade de vida, né, o meu estudo, né, não tem porquê ficar na universidade fingindo ser uma coisa e fora dela outra. Né? É uma pessoa só. Né? E se eu pratico a fé católica fora da universidade, dentro eu tenho que praticá-la também. E é por isso que eu preciso estar muito bem formada. Né? E o meu estudo não pode ser somente até ali. Né? Ele tem que ir além. Porque quando um professor falar qualquer barbaridade, né, isso não pode afetar a minha fé. Eu tenho que saber conhecer, eu tenho que conhecer a história da igreja. Por isso que o tempo de estudo não pode ser somente baseado no que vai cair na minha prova, no meu vestibular. Eu tenho que estudar outros assuntos, né? Eu tenho que me interessar por outras áreas também. Para que isso também fortaleça a minha fé, fortaleça o meu encontro com Deus. E aí eu consiga viver essa unidade de vida. Então, eu acho assim, né, dividir o tempo de estudo, né, coisas que eu preciso estudar para a universidade, para a escola, para o vestibular, né, para qualquer prova que eu for fazer, que a primeiro momento não parece ter uma aplicação tão prática na vida. Depois se interessar por outros assuntos como doutrinais, para que eu possa conhecer a igreja, né, e eu não me corrompa e assim eu consigo também viver melhor a minha fé. Né? Porque eu só vou amar aquilo que eu conheço. Depois se interessar por outros assuntos, né? Expandir, né? Estar aberta a conhecer outras coisas, conseguir dialogar com outras pessoas sobre outros assuntos. Né? Às vezes chegam as amigas que têm interesses tão diversos. Né? E como que eu vou chegar no coração dessa pessoa se eu não me interesso por aquilo que ela gosta? Né? E claro, por isso que é um ato de serviço também, porque eu tenho que sair de mim,
estudar outras coisas que às vezes não está no meu campo de interesse, mas eu sei que a fulana de tal gosta muito de francês, né? Então eu vou estudar lá alguma coisa de francês, também alguma história de algum personagem, algum escritor, alguma coisa, né? Para que eu possa ter um diálogo também com ela, né? Tem uma amiga lá que estudou moda, né? Que estudou, sei lá, economia. Não sei, vou pesquisar alguma coisa de economia para o dia que eu tiver um encontro com ela e eu perguntar e assim a gente desenvolver. Então, sair de mim, sair dos meus gostos, né? E entrar também nos gostos de outras pessoas, né? Para que eu, né, consiga ter um diálogo com ela. Sim. E assim, uma coisa que eu pensei agora a gente falava sobre isso da gente, nos estudos, né? Fazer aquilo um ato de serviço e fazer daquilo uma oração. Você acha que isso afeta diretamente também a debandada que nós temos, né, dos jovens que saem da igreja? Porque, vejamos, né, muitas vezes são jovens que só frequentam a missa no domingo. Uhum. Então, assim, onde fica Deus nos outros dias, né? Uhum. E aí, às vezes também a pessoa, por exemplo, eu não quero rezar, não quero não sei o quê, só que ela não consegue ver que naquele estudo eu posso encontrar com Deus também. Uhum. O que você pensa sobre isso? Isso que eu falei, né? Unidade de vida. Eu não sou cristã só no domingo. Uhum. Eu não sou católica só quando eu vou à missa. Eu sou católica em todos os momentos, desde a hora que eu acordo, que eu me coloco à disposição para servir, até o último minuto antes de dormir. Eu sou uma pessoa só, né? Então, se a gente não tem isso muito vivo, né, a gente vai vivendo de pequenos encontros com Deus, né? E eu acho que o encontro com Deus, ele precisa ser o tempo todo, né? Assim, levar durante todo o meu dia. Então, você não se aprofunda nisso, né? Vai viver esse católico que só vai à missa ao domingo e só encontra Deus no domingo. Uhum. E que triste encontrar Deus só no domingo, né? E que alegria seria poder acordar e já encontrar com Deus, estudar e conseguir encontrá-lo nesse momento, né? E fazer uma caminhada, fazer esporte, fazer qualquer coisa de diversão e também aí encontrar Deus. E aí eu consigo encontrá-lo muitas vezes no meu dia, não só quando eu vou na missa ao domingo. E isso que você falou, né? Muitos jovens saem da igreja por falta de conhecimento, por não estudar e tudo, né? Isso também que eu comentei em algum outro momento, né? A gente só é capaz de amar aquilo que a gente conhece. Porque se eu não conheço, né? Por que eu vou amar uma coisa que eu não conheço? Então, vou estudar a história da igreja, né? Vou estudar a vida dos santos, vou estudar o porquê que eu vivo os sacramentos, por que é tão importante eu ir atrás da confissão com frequência, porque isso alimenta a minha alma, isso me deixa mais disposta para outras pessoas. Senão não faz sentido. Se eu não entendo o porquê, então eu não vou. Né? Por que eu vou à missa só aos domingos? Né? Porque eu ainda não sei o valor da missa. Porque se eu soubesse, eu buscaria tê-lo todos os dias. Por isso que é importante conhecer e saber o porquê. E assim, falando já sobre isso, você falou, quer dizer, nós estamos falando sobre essa importância de encontrar com Deus também na semana. O que você sugeriria para a gente montar o nosso cronograma, a nossa semana? Quais são os pontos que a gente tem que levar em consideração? E o que você sugeriria mesmo de tempo? Tantas horas para isso, tantos minutos para aquilo? Uhum. Dado que você já fez muitos rascunhos, o que você pôde aprender com esses rascunhos? Uhum. Quais são os melhores tempos para cada coisa, por exemplo? Uhum. Eu acho que um dia recheado de muitas coisas, né, para não ter tempo de procrastinar. E depois, eu penso assim, né, o dia como se fosse a construção de um muro. Então, uma atividade, um ato de piedade. Uma atividade, um ato de piedade, que é assim, um tijolinho, o cimento, que é o que vai sustentar esse meu tijolo, né? Então, antes do meu estudo, tem um pouquinho de cimento ali, estudo mais um pouquinho de cimento, né? Até eu conseguir colocar a minha última pedra. Então, não é que eu vou fazer grandes coisas,
São pequenas coisas ao longo de todo um dia. Então, são pequenos momentos, né? Sei lá, 10 minutos de uma leitura espiritual, né? Alimenta ali um pouquinho a minha alma e aí já vou estudar. Né? Pronto, fiz ali, sei lá, 1 hora de estudo. Aí eu já paro um pouquinho e rezo o terço. Né? Rezo o terço, volto e faço outra atividade. Então, é o dia inteiro com pequenas coisas que vai alimentando e não permita que essa chama se apague. Né? Porque se eu faço um único encontro com Deus no meu dia, né, então apaga muito fácil. Né? Precisa estar colocando o tempo todo um gravetinho ali para acender o foguinho. Né? Então, você pediu para eu falar um pouquinho do tempo. Né? Também não tempos tão longos, porque, afinal de contas, a gente está no meio do mundo, então tem trabalho, tem estudo, né? Deus não me chamou para o mosteiro, né? E aí eu poderia, sim, passar várias horas em oração. Não, Ele pediu que eu estivesse no meio do mundo, servindo por meio do meu estudo, por meio do meu trabalho, né? Então é importante que eu leve isso em consideração. Então eu vou ter lá meu momento de oração da manhã, que seja ali uns 15, 20 minutos, né? Depois já vou me arrumar e tudo, né? E já vou fazendo outras coisas, já vou arrumar minha casa, depois já coloco uma meditação para eu escutar de uns 30 minutos. Enquanto eu lavo a louça, já vou pensando em Deus também. Depois já vou trabalhar, já vou estudar. Meio-dia, rezo um ângelus, né? Nem 1 minuto para rezar um ângelus, né? Mas não sei, ter esse encontro com Nossa Senhora também, né? Essa troca de olhar com ela, né? E nesse momento também já pensar como foi o meu tempo da manhã. O que eu fiz? Como foi? Foi produtivo? Um breve exame de consciência. Um breve exame, mas também não precisa se alongar muito. Né? O tempo de rezar o ângelus, né? E depois já pedir ajuda para ela para encarar mais o tempo da tarde, né? E aí já vou trabalhar também, já vou estudar, já vou fazendo o que eu tenho que fazer lá, que tá no meu cronograma, tá nos meus horários. No meio da tarde eu paro, faço mais um tempo de oração. Eu faço 30 minutos de oração. Eu vou falar um pouco como é o meu plano de vida, tá? Porque eu acho que fica um pouco mais visível. Sendo que o plano de vida, eu penso que ele é como uma luva que se encaixa na mão de cada pessoa. Então, isso não quer dizer que todo mundo tenha que fazer a mesma coisa que eu faço, porque são realidades e circunstâncias diferentes. Assim, só para contextualizar, esse plano de vida ele foi inspirado por São José Maria Escrivá. Isso, São José Maria Escrivá, ele vivia esse plano de vida e ele queria que todo mundo do Opus Dei vivesse o mesmo plano de vida. Então, todo mundo na obra segue a mesma coisa. Só que é adaptado para cada realidade. momento. Então, a hora que eu faço minha oração não é a hora que a fulana faz oração, né? Porque são circunstâncias. Eu assisto missa de manhã, outra assiste à noite, mas todos vão assistir à missa. Uhum. Pelo menos é o sugerido. E não porque ele falou, e não porque ele pediu, e não porque isso é como se fosse uma norma. É porque todo mundo enxerga que isso faz um bem imenso para você mesma. Uhum. Então, todo mundo olha para aquele plano de vida e fala, nossa, isso daqui é possível de ser feito e eu quero. Com a plena liberdade do amor. Né? Eu quero ter esses encontros com Deus. Então, eu abraço esse plano de vida, que é super simples, tem nada de mirabolante. Né? Então, sei lá, de manhã faço meu oferecimento de obras, que é pequeníssimo. Acordo, falo, oi Deus, acordei, né? Vamos juntos. Então, é oferecer tudo o que eu vou fazer ao longo do meu dia. Né? Todas as pessoas com quem eu vou me encontrar, que eu vou conversar, todas as coisas que eu vou estudar. Claro, né? Ao longo do dia eu vou oferecendo de novo, mas já está tudo oferecido na minha parte da manhã. Porque se eu esquecer de oferecer aquele estudo, né, já está incluso. Então é rapidinho, né? Acordei, já fiz um oferecimento e já vou cuidar lá de me arrumar, tomar café e tudo. Aí eu faço 30 minutos de oração mental. O que é essa oração mental? Né? O meu momento de diálogo com Deus. Um momento de conversa, uma conversa de tu a tu. Sobre as coisas da minha vida e sobre Ele. Então é o momento desse diálogo, faz 30 minutos. Às vezes eu utilizo um livro para poder me auxiliar no que eu estou pensando, às vezes eu uso algum escrito que tem na internet, às vezes é um áudio de algum sacerdote, enfim, eu gosto de me basear em algumas coisas. E em outros momentos é tudo que tem no meu coração, eu não utilizo nada. Depois eu vou à missa, assisto missa diariamente, né? Já aproveito ali na missa também, faço uma breve visita ao Santíssimo Sacramento também.
e volto para casa. E aí tudo isso antes de começar a estudar. É tudo bem rapidinho, missa durante a semana é bem rápida também. Então, sei lá, 8h30 da manhã eu já estou em casa e aí eu já começo o meu tempo de estudo. E aí vai até meio-dia. O meio-dia é o marco, assim, né, do meu tempo da manhã. Então, rezo o Ângelus com esse pequeno exame. E aí já vou almoçar e depois do meu almoço já faço minha leitura espiritual. Eu faço 15 minutos de leitura espiritual, que é incluindo o Evangelho, né? Eu faço do Novo Testamento, então eu leio um trechozinho do Novo Testamento e emendo com a minha leitura espiritual. Feito isso, eu volto a estudar. Então eu vou estudar, ou se eu tiver algum trabalho para fazer também, então já vou fazer isso e paro no meio da tarde. No meio da tarde eu paro e faço mais 30 minutos de oração mental. E aí sigo até o fim da tarde, assim, mais ou menos. Aí eu rezo o terço. E aí eu rezo o terço, e aí depois já vou procurar de ajeitar a janta, essas coisas. E depois exame e durmo. Então não é que tem muita coisa, mas assim, tá tudo distribuído ao longo do dia de forma que eu consiga lembrá-lo dele. Então eu lembrei um pouquinho aqui, já vou estudar com essa presença de Deus. Depois eu paro, né, um momento de recarregar minhas energias, né, lembro dele mais um pouco e vou. Sem contar que ao longo de todo esse tempo, né, eu posso ir enchendo de ato de amor, né? Então falando jaculatórias, né, pensando nas cenas do terço, né, dos mistérios, então vou contemplando esses mistérios, né? Porque como eu tenho uma rotina muito puxada, eu não consigo rezar o rosário todos os dias. Então eu rezo o texto do dia e contemplo os mistérios das outros textos, né? E assim eu vou preenchendo todo o meu dia de estudo, de trabalho e oração. De presença de Deus. E de presença de Deus. Legal. E na verdade, os minutos, eles são distribuídos mesmo, né? São Você vai falando, parece que é muita coisa, mas não é que é muita coisa. Elas são distribuídas. Né? São distribuídas. E eu gasto pouquíssimo tempo, né? Então, pensar, rezar o Ângelus, né? Acho que um minuto. Mas são pensar muitas coisas, né? Mas são pequenas coisas. Né? Porque a ideia não é que eu tenho que fazer bater uma meta, né? Um checklist que eu tenho que colocar um cheque em tudo, né? Porque se fosse assim, eu faria tudo na parte da manhã, né? Então vamos lá, fazer tudo na parte da manhã que eu já dou cheque, né? Aqui, pronto, venci, então agora eu vou estudar e trabalhar. Não faz sentido. Porque a ideia é ter a presença de Deus ao longo de todo o meu dia. Desde a hora que eu acordo, o meu primeiro pensamento do dia já é para Deus, até a hora que eu vou dormir. Meu último pensamento também é para Deus, que eu encerro com o meu exame de consciência, né, e ali eu já durmo pensando, né, nas coisas que eu fiz de bom nesse meu dia, o que eu não fiz de bom, o que eu não fiz mesmo, de nada, né, e já pensando como eu vou retificar, como que eu posso já melhorar no dia seguinte, isso no meu tempo que eu estou dormindo. Né, e vou preenchendo o meu dia com essas pequenas coisas, comunhões espirituais, né? Então me alimento sacramentamente também, né? Eu comungo, mas também vou fazendo minhas comunhões espirituais, que é esse desejo ardente e vivo de ter o Senhor comigo o tempo todo. Então, fazendo assim, falando do meu dia. Eu queria aproveitar essa questão do exame de consciência antes de dormir. Eu queria que você falasse sobre aquilo que você me disse uma vez. Devo melhorar? Esqueci como que eram os pontos. Eu acho que o exame ele não pode ser tão comprido, né? Porque pelo menos eu, que tenho uma tendência a querer ficar, né, e pensando, e remoendo, e sofrendo, né? Não, né? Vamos pensar aqui numa coisa muito concreta. Então eu faço uma passagem muito rápida de como foi o meu dia, eu não gasto mais do que 3 minutos no meu exame de consciência. Me coloco na presença de Deus, né? E falo, vamos lá, Senhor, né? A luz do Espírito Santo, e já penso, né? O que eu fiz de bom no meu dia? Uma coisa concreta, uma coisa boa que eu fiz. Pronto, então, obrigada, né? Obrigada, porque eu sei que não foi eu sozinha, né? Nós fizemos juntos, né? Depois, o que eu fiz de ruim, ou o que eu não fiz, né? O que eu tinha que fazer hoje e eu não fiz, né? Então, desculpa, Senhor, né? Por não ter feito isso. Eu não vou ficar me demorando muito nesses pensamentos, né? Porque senão
vai ficar meia hora de exame de consciência e eu vou ficar sofrendo muito com toda essa situação e entrar num perfeccionismo que já não é bom. Sim. Né? Então, não, é uma pequena coisa e que eu vou ter o meu ato ali de dor, né? Uma dor de amor, né? Nossa, eu tinha que ter contemplado os mistérios do texto, né? Nossa, que pena, Senhor, eu não fiz isso, né? E o porquê que eu não fiz? Porque eu passei mais tempo no Instagram do que te contemplando, né? E ali eu já me recolho, eu sinto dor por isso, né? E depois, o meu propósito de amanhã. Então, amanhã, antes do Ângelus, eu preciso ter conseguido contemplar o mistério do texto, para não chegar à noite e ele ter ficado sem e a gente sofrer isso de novo, né? Então, uma coisa boa, uma coisa que eu não fiz e uma ajuda para o dia seguinte, um propósito. Eu lembro sempre de uma jaculatória que Dom Álvaro, que foi o sucessor de São José Maria, ele gostava de repetir, né? E isso me ajuda a lembrar do meu exame. Ele falava obrigado, perdão e ajude-me mais. Aí eu levo isso para o meu exame, né? Então, obrigada por isso que eu fiz, perdão por isso que eu não fiz e ajude-me amanhã a fazer isso daqui, né? Às vezes eu faço assim, às vezes eu pego lutas da minha semana, né? Então eu tô vendo que eu tô tendo dificuldade em ter pontualidade. Então eu anoto lá na minha agendinha, né? Pontualidade, preciso ter pontualidade. Tive dificuldade de ter ordem no meu material de estudo, né? A minha mesa termina o fim do dia, fica o caos. Não arrumo o meu material. Então, ordem. Uma outra coisa, tô perdendo muito tempo com o celular. Esses 3 pontos foram as coisas que mais me atrapalharam durante a semana. Então, no meu exame de consciência, eu vou trabalhar essas 3 coisas. Quando chega a noite, eu penso, né? E aí, eu consegui ser pontual? Né? Eu estudei na hora que eu tinha que começar já a estudar, eu parei de estudar na hora que eu tinha que parar de estudar, né? Eu vivi o minuto heróico em todos os momentos do meu dia, porque o minuto heróico, né, essa frase também super famosa de São José Maria, não é só na hora de acordar, né, acordar na hora certa, é durante todo o tempo, né? Eu marquei com Deus uma hora de fazer oração, eu cheguei na hora, eu marquei com Deus que eu iria começar a estudar 8h30 da manhã, eu comecei a estudar 8h30 e eu ia parar meio-dia, eu parei meio-dia, então eu vivi esse minuto heróico. Ao terminar de estudar, eu estou guardando o meu material, então o meu exame de consciência também, às vezes, é para poder pensar nessas coisas que eu tenho mais dificuldade, né? Que me custa, né? Como que está o meu humor, né? Porque às vezes, né, nosso exame de consciência vai ser daquilo que nos custa, né? Eu fico muito irritada e eu saio descontando as coisas nas pessoas, né? Então, talvez eu tenha que trabalhar. Então, meu propósito de amanhã vai ser dar um sorriso para todas as pessoas com quem eu me encontrar. Sobretudo se alguém me incomodar muito, aí que eu vou ter que sorrir mesmo. E isso é mortificação. Sim. Porque às vezes a gente fica procurando coisas grandes para poder fazer, né? Mas aí se a gente não conseguir ser fiel nem nas pequenininhas, né? Como que a gente vai conseguir ser fiel nas coisas grandes, né? Então isso também é mortificação. Me custa estudar na hora certa, então isso vai ser a minha mortificação do dia, né? Ser pontual no meu estudo. Me custa manter essa mesa organizada, então também, né, eu já vou colocar isso aqui como a minha mortificação do dia e não ficar procurando coisas gigantes, né? Pequenas mortificações. São pequenos martírios também, né? Então, aproveitando, assim, eu adorei essa conversa, né? Já vou logo adiantando que nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu acho muito importante falar disso, porque muitas vezes passa como algo supérfluo para as pessoas. Estudar não é tão importante, estudar não é mais importante, de fato não é mais importante, mas se eu consigo trabalhá-lo bem, nas ordens das minhas prioridades, eu posso encontrar Deus ali, né? E muitas vezes na nossa rotina tão corrida do dia a dia, é tão fácil se esquecer de Deus. E como você disse, se eu tivesse esses despertadores, né? Quantos toques de Deus eu não posso sentir durante o meu estudo? Para finalizar, Cádia, eu queria que você desse um conselho também para aqueles que não são mais estudantes. E quando eu falo estudante, eu estou te falando as pessoas que não estão mais na universidade, não estão mais na escola, enfim, as mães de família, os pais, os jovens que estão trabalhando.
o que eles podem fazer? O que eles podem oferecer? E se uma dos conselhos for o estudo, de que maneira eles podem estudar? O quê? Tá. Eu acho que o estudo ele é uma coisa para todo mundo e assim, uma coisa para ser vivida para sempre. Né? Não é só uma fase, o estudo não é para ser vivido em uma fase. Enquanto eu sou vestibulando, então eu sou estudante. Né? Enquanto eu estou na universidade, eu sou estudante. E depois que isso passa, essa fase passa, então acabou. Né? E não é assim. O estudo é para todo mundo, né? E para ser vivido para sempre, né? Até o fim da vida. Né? Um profissional, né? Já estou formado, já estou na minha profissão. Eu preciso estudar, as coisas vão se atualizando, eu preciso estar me capacitando, né? Para que eu seja um bom profissional e eu sirva à sociedade que eu estou inserida com muita capacidade, né? Independente da profissão, né? Porque tem sempre coisas para aprender. Então, uma cozinheira, né? Então eu vou estudar um prato, eu vou estudar um cardápio, eu vou ver as melhores combinações, né? Então, uma lavanderia, né? Eu vou estudar as máquinas, né? Uma passadoria, né? O melhor ferro, né? Eu falo porque aqui é assim, todo mundo tem que estudar, né? Outro dia eu estava com uma pessoa também de casa e aí ela estava na lavanderia e tinha uma mancha numa blusa. E ela me disse que ia olhar lá em tal livro, lá no negócio, o material que ela tinha, como que tirava aquela mancha. Né? E eu pensei, nossa, mas não é só colocar lá no sol e pronto? Né? Ela falou, não, eu tenho que ver os produtos. Cada produto tem a sua função. Eu preciso estudá-los. Né? E aí ela parou, ela falou, agora eu vou ter o meu tempo de estudo, eu preciso estudar sobre essa mancha. Né? Eu achei isso extraordinário. E é ordinário, né? Porque o extraordinário pra gente é fazer bem esse nosso ordinário, né? Então, não sei, né? Cada um, né? Então, um comerciante, né? Estudar sobre o seu comércio, os seus produtos, né? O que tá agora na linha, o que tá vendendo mais, né? Por que esse produto é bom e esse não é? Todo mundo, uma dona de casa, né? Estudar melhor a forma que ela vai fazer a limpeza da sua casa, quais produtos ela vai comprar, né? Como que ela vai organizar, como que ela vai administrar essa casa, né? Pensar nessa perspectiva de organização, né? Então, se deter nisso, né? Existem métodos de organização, então não só fazer as coisas por fazer, mas buscar a capacitação deles, né? E o estudo é uma forma de você se capacitar, independente da área, para que você possa servir melhor à sociedade, né? Para que você possa servir melhor naquilo que você faz, servir melhor as pessoas. Então, eu estou nessa empresa, né? Não tem ninguém me cobrando que eu esteja estudando, eu só preciso fazer isso daqui, né? Mas eu só vou ser um profissional a mais. Que diferença tem? Qual é o meu diferencial? Onde está a transcendência disso daqui também? É nessa minha capacidade, nessa minha responsabilidade de não me contentar somente com esse pouco e ficar na superficialidade, né? Mas de me aprofundar, de me capacitar para que eu possa oferecer o melhor serviço, a melhor solução. Então o estudo ele é para todo mundo, né? Inclusive para quem já saiu da universidade. Muito bom. Muito obrigada, Kátia, por essas experiências que você compartilhou conosco, por mostrar também que o estudo não é só direcionado a uma etapa da nossa vida, que ele toca as outras partes da nossa vida também, na verdade todos os momentos, como você acabou de dizer. Eu acho que essa é uma entrevista para nos fazer refletir, né? Refletir de que maneira eu posso servir mais a Deus e ao próximo com aquilo que é tão próximo de mim, né? Que são as minhas capacidades. E como eu posso trabalhar melhor os talentos que eu recebi de Deus. Então eu quero te agradecer por essa disponibilidade de nos receber aqui e deixar esse convite, né? Se você tem esse pensamento de que o estudo só serve para passar no vestibular, para passar numa prova, comece a pensar também que o Senhor te espera ali, na sua mesa. É o seu encontro com Ele.
Muito obrigada a você, Sara. Foi uma alegria aqui estar com vocês. E só para finalizar também, né, eu acho que dá para pensar a nossa mesa de estudo como altar. Então é ali onde a gente vai oferecer todas as nossas coisas, né? Pensar nesse estudo com essa transcendência, né? Com esse ato de serviço e ganhar o mundo para poder a gente entregá-lo para Deus depois. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por tudo isso. Tchau, carpinteiros. Até a próxima. Um beijo. Tchau.